Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Edificai-vos na fé, orando no Espírito. Aleluia. Em todo Abra sua Bíblia em tempo, Romanos, hora capítulo após 8. hora. Eu quero falar sobre a simplicidade de um viver segundo o Espírito. A simplicidade de um viver segundo o Espírito. É muito importante que você preste atenção nas primeiras colocações dessa ministração, porque eu quero formar uma base no seu entendimento para depois falar sobre essa simplicidade. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. E por ter morrido espiritualmente, Deus avisou para Adão que isso ia acontecer. Ele perdeu toda a condição de resolver isso. Toda a condição. E, vírgula, todas as religiões, sem exceção, humanas, são uma tentativa do homem ir a Deus por si próprio. Por isso, muitas pessoas estão na igreja e não entendem as coisas do Espírito, não compreendem a palavra viva, rema de Deus. É como se elas estivessem ouvindo em português a mensagem, mas na verdade ela está entendendo em japonês, em chinês. Ou seja, ela entende aquela língua que está sendo dita, mas ela não toca no significado espiritual que está por trás daquilo. Por que ela não toca no significado espiritual? Porque o espírito dela ainda está desligado de Deus. E por que está desligado? Por causa da religiosidade. Essa pessoa, ela pode decidir orar muito para resolver esse problema espiritual dela. Ela pode resolver dar dízimo, ser ofertante, virar pastor, virar padre, rezar bastante, fazer sacrifício, pagar promessa. Qualquer coisa que essa pessoa fizer para tentar resolver o problema dela com Deus, não vale nada. Porque nós não conseguimos alcançar o céu pelo nosso esforço. Foi o Filho de Deus que desceu aqui na terra. Eu não sei se você já nasceu de novo, mas se você não nasceu de novo, desista de tentar pelo seu esforço, porque você não vai conseguir. Nada que você faça liga o seu espírito com Deus. Mas, se você reconhecer que está morto, se reconhecer sua condição de pecador, e entender que Jesus na cruz foi julgado e penalizado por causa do seu pecado, e você colocar sua confiança nele, o Espírito Santo vem e vivifica o seu espírito. Você é salvo. O seu espírito, por causa da sua fé em Jesus, é ligado ao Espírito de Deus. Então desista de qualquer performance. Deus não se impressiona com nada que você faça.
Deus se impressiona com o sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário. Paulo disse: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Efésios capítulo 2: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, o homem está aqui desligado de Deus. Deus está aqui numa separação infinita. E a única pessoa que pode ligar esses dois espíritos novamente chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E aí você se humilha debaixo do sangue. Para ser salvo, você tem que ser humilde. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: para ser salvo, você tem que ser humilde. Quem aqui está debaixo do sangue de Jesus Cristo? Dá uma glória a Deus bem forte. Jamais coloque a sua confiança no que você faz, porque o que você faz não resolve o seu problema. Coloque a sua confiança no que Jesus fez. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Fala novamente: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, nós gostamos de pensar que nós somos alguma coisa, mas nós não somos nada. E quem está em Adão não é pecador porque peca, é pecador porque está em Adão. Quem está em Cristo não é santo porque faz coisas boas, é santo porque está em Cristo. A pergunta é: você está em Adão pela incredulidade, ou você está em Cristo pela fé? Um pecador não tem como ser mais pecador nem menos pecador. E um justo não tem como ser mais justo nem menos justo. Justiça diante de Deus em Cristo Jesus não é algo que você faz, é uma dádiva de Deus. Deus te declara justo quando você crê no seu Filho. Irmãos, eu vou falar essa frase até você explodir em louvor e adoração nesse lugar. Deus te declara justo até que você creia no seu Filho. Vou falar de novo. Deus te declara justo até que você creia no seu Filho. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Aleluia. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão todos a uma voz: como foi, irmão, que você chegou aqui? E falarei e contarei de Jesus que me amou e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça,
preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, foi graça, irmão. Eu te digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Aleluia! Irabaço rabacatamai. Pastor, o que eu mais farei no céu? Eu não sei o que você mais vai fazer no céu, mas uma das coisas eu sei. Volte e meia, você vai dizer assim: Jesus, me mostra as suas mãos de novo. Ele vai fazer assim para você. E os buracos vão estar lá. A única lembrança desse tempo na eternidade serão os buracos nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. E aí você recebe nessa ligação um novo espírito. E aí Paulo diz assim no capítulo 8, versículo 1. Olha para a sua Bíblia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo está dizendo, agora pois, já nenhuma condenação. Que condenação? Todas as condenações advindas de eu não conseguir ou não cumprir a lei. A lei tinha prescrições, a lei tinha preceitos, a lei tinha juízos, a lei tinha mandamentos. E se eu falhasse em um ponto, eu perderia tudo e receberia punição por não cumprir a lei. Por isso Jesus Cristo veio e foi punido no meu lugar. E o meu escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. Por isso agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Levanta a sua mão e grita comigo: nem doença, nem pecado, nem maldições, nem pobreza, nem miséria, nem demônios, nenhuma maldição, nenhum mal, nenhum problema. Tudo que era contra mim foi para a cruz, e tudo que era de Cristo veio para mim. Aleluia! Chacaramanda ricalabachondarai. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora preste atenção, olha para mim. Porque a lei de um espírito novo. Para os tradutores do Novo Testamento, é muito difícil eles discernirem quando a expressão espírito está se referindo a espírito humano ou Espírito Santo. Sempre que você abre o grego, a palavra para espírito é a palavra pneuma. E nem sempre para os tradutores foi fácil entender quando estava sendo referido ao espírito humano ou ao Espírito Santo. Aqui não é o Espírito Santo. Aqui é o espírito humano recriado em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte: agora que você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. Você tem um novo espírito. E a lei que opera nesse novo espírito te livrou da lei do pecado e da morte. Agora que você se desligou de Adão e se ligou a Cristo, não opera mais em você o pecado, não opera mais em você a maldição, não opera mais em você a morte, em você opera a vida.
Irmãos, esse lugar vai pegar fogo hoje. Porque quando você se ligou com Deus pela fé em Jesus, Deus te deu um novo espírito. Lembra quando o Senhor criou Adão, que ele ficou face a face com Adão? Diz a Bíblia que ele soprou em Adão. Ele ficou face a face com Adão e ele tirou o espírito de si mesmo e Adão recebeu o espírito do próprio Deus e viveu. Quando ele pecou, essa condição se apagou. Mas lembra em João capítulo 21, quando Jesus ressuscitou, que ele aparece para os 11, diz a Bíblia assim, que Jesus, soprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. A mesma coisa que ele fez no Éden, ele fez depois da ressurreição. Adão perdeu o espírito. E por que Jesus veio a essa terra? Para devolver para você o espírito. Eu vou repetir isso. Adão perdeu o espírito, mas Jesus Cristo desceu a essa terra para te devolver o espírito. Aleluia! Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. Eu não vim para que você seja assembleiano. Eu não vim para que você seja presbiteriano. Eu não vim para que você seja ouvir e crer. Eu não vim para que você seja batista, igreja de Cristo. Eu não vim plantar uma religião. Eu vim trazer o reino dos céus. E estavam todos reunidos no dia de Pentecostes. Quando Israel sai do Egito 50 dias depois, no Monte Sinai, eles recebem a lei e 3.000 morrem. Quando Jesus ressuscita, 50 dias depois, o Espírito Santo desce e 3.000 são salvos. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus, irmão. Levanta a sua mão e grita comigo: a lei matou 3.000, a graça salvou 3.000. Aleluia! Eles estavam reunidos e de repente eles ouviram o som. O povo de Deus é barulhento, meu irmão. Diz que eles ouviram um som como de um vento impetuoso. O que opera na sua vida, o homem não pode governar. O que opera na sua vida, Satanás não pode governar. O que opera na sua vida, a doença não pode governar. O que opera na sua vida, o pecado não pode governar. Nenhuma maldição hereditária tem poder na sua vida, porque maior é o que está em nós. Shakando ribanai. Eles ouviram um som como de um vento impetuoso. Eu declaro, meu irmão, no seu trabalho, na faculdade, na sua família, andando pela rua, no banco, na escola, onde você estiver, você é um vento impetuoso. Onde você pôr o teu pé, a ventania chega. Sai da frente, Satanás! Está escrito em Atos: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Chacaralamando,
E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Pastor, eu não gosto disso. Meu querido, o seu problema não é comigo, é com a Bíblia. Eu só trabalho aqui, meu irmão. O chefe aqui não sou eu. Diz a palavra de Deus que apareceu línguas como que de fogo e desceu sobre cada um deles. E elas não ficaram assim não, ó. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Rapaz, o reteté foi tão forte que o pessoal que correu para o cenáculo pensou que eles estavam embriagados. Eu estive no cenáculo em Jerusalém. Eu estive lá. Eu vi o lugar. A turma correu para lá e estava todo mundo porque Jesus disse o seguinte: eu vou, mas eu volto. E naquele texto de João 14, ele não estava se referindo à segunda vinda, ele estava se referindo à vida do Espírito Santo. Ele estava dizendo o seguinte: eu vou, mas eu vou voltar na pessoa do Espírito Santo. E quando o Pentecoste chegou, um olhava para o outro assim, ó, ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Rapaz, o fogo chegou, é doideira demais, é doideira. Recebe essa unção. Fica em pé, pastor Geraldo. Imagine só o Pentecoste e o Geraldo sapateando, orando em língua. Vai, sapateando, aí eu olho, nossa, Jesus está dentro dele. Jesus está dentro de mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Levanta a sua mão e fale em línguas por 2 minutos. Deus está curando pessoas aqui. Deus está libertando pessoas aqui. Cadeias religiosas estão sendo quebradas. Tem gente sendo salva. Tem gente se reconciliando com Deus aqui agora. Tem cadeias de pecado sendo quebradas. O Senhor te diz: eu coloco uma espada de fogo na tua mão, mas eu não posso usar por você. Abra a tua boca a partir de hoje. Fala com a tua montanha. Fala com a tua montanha, porque ela vai sair do teu caminho. Vai levantando o volume da sua voz. Você que me assiste pela internet, Deus está te pegando aí. Deus está batizando pessoas nos 4 cantos do Brasil. Deus está batizando pessoas fora do Brasil. Deus está te dando uma unção nova. Não tenha medo do vento impetuoso. O que opera em você não pode ser controlado pelo homem. Você não é domesticável. Você não é domesticável. Você não é domesticável. Você não é domesticável. Corria lá, babá.
Te adoramos, te adoramos. Muito obrigado por tua morte na cruz, que nos uniu com o Pai. Muito obrigado pelo derramar do teu Espírito, que nos deu o vento impetuoso, que nos deu línguas de fogo, que nos deu uma linguagem sobrenatural, Pai. Nós não precisamos mais viver debaixo do natural, debaixo do jugo do diabo, da carne, da doença, do pecado, da pobreza, de nenhuma circunstância. Nós reinamos em vida. Querido, há níveis de libertação sendo ocorridos nesse lugar. Por todo esse auditório, cadeias estão sendo quebradas. Eu vejo demônios fugindo, desesperados, gritando. Agora, pois, já nenhuma condenação há sobre o Weber, porque o Weber está em Cristo Jesus. Porque a lei que opera no Weber agora não é da velha natureza. A lei que opera no Weber é de uma nova vida, de uma nova natureza. Por isso o Weber está liberto da lei do pecado e da morte. Olha o versículo 3. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. O que a lei não fez, Deus fez. Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus, sim, na carne, o pecado. Não pense você que quando Deus te abençoa, Ele está sendo irresponsável com as suas falhas. Não pense você que quando Deus derrama abundante graça, Ele está sendo irresponsável com as suas fraquezas. Não. Ele derrama abundante graça, porque o Filho dele foi condenado, foi moído no teu lugar. Deus tem legalidade para olhar para você e dizer: eu te abençoo. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra? Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus não é irresponsável com o pecado. Dá uma sacudida nele e fala: Deus não é complacente com o pecado. Sacode o seu irmão e fala: pecado é pecado e pecado mata. Mas Deus não trata você segundo os seus pecados. Deus trata você em Cristo Jesus. Aleluia! Se alguém aqui for para o inferno é porque conseguiu ir, viu, irmão? Desculpe a franqueza. Conseguiu ir. Porque se eu começar a tomar estricnina, mesmo que seja em pequenas doses, uma hora eu vou morrer. Pecado mata. Mas hoje, quando Deus olha para você, Ele diz assim: o que a lei não conseguiu, o meu filho conseguiu. A minha justiça foi satisfeita. Eu posso derramar a minha graça.
Irmãos, acho que tem uns anjos dançando comigo aqui. Verso 4. Condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei, a justiça da lei, as exigências da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque quem tem a mente, quem tem uma mentalidade carnal, cogita das coisas da carne. Mas quem tem uma mentalidade espiritual, cogita das coisas do Espírito. Porque a mentalidade da carne dá para a morte, mas a mentalidade do Espírito dá para a vida e paz. Agora eu cheguei no tema da palavra. E eu vou encerrar. Você nasceu de novo. A cruz foi suficiente. Pelo amor de Deus, não acrescente nada, porque Deus vai rejeitar. Eu vou fazer um voto. Não faça isso. Mas eu vou fazer um voto. Não ofenda a graça de Deus. Seus votos não moverão Deus. Ué, pastor, mas então eu não preciso orar e jejuar? Querido, oração e jejum não muda Deus. Oração e jejum muda você. Oração e jejum tira você da incredulidade para a fé. E aí o poder flui. Deus está prontinho para te dar a benção. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Sacode o seu irmão e fala para ele: vai orar e vai jejuar, irmão. Fala para ele. Sacode o seu irmão e fala assim: guerreiro, oração e jejum não é para convencer Deus. Ele já está convencido. É para convencer você. Uhul! Se eu estou num lugar de incredulidade, eu começo e do outro lado está o lugar da fé, onde o poder está caindo. Lá está a cura, lá está a prosperidade. Eu estou aqui na alma. Aí eu começo e vou para a palavra de Deus, e entre jejum e adoro e confesso a palavra. Quem está mudando? Deus? Eu. Aí eu tomo banho da bênção, meu irmão. Deus não mudou. Eu é que fiz uma jornada da incredulidade para a fé. Eu vou rapar a cabeça durante 3 anos. Isso vai ficar horrível e não vai acontecer nada. Agora, por que ao invés de rapar a cabeça, você não jejua 40 dias, irmãos? Como Jesus fez. Eu vou andar descalço agora 6 meses. Você vai aparecer para os outros. Vai ficar com o couro do pé dessa grossura. Por que ao invés de você ficar descalço, você não fica descalço na presença de Deus? Se quebranta, rasga o seu coração e decide orar 8, 10 horas por dia. Deus não é movido pela carne humana. Deus é movido pela palavra dele, que o próprio Espírito revela no seu espírito. Pode aplaudir essa palavra mesmo, é de Deus. Apoiar meu amigão aqui. Então aqui tem algumas coisas. Primeiro,
eu nasci de novo e a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte, amém? E aí eu recebo uma nova mentalidade, amém? A mentalidade do Espírito, sim ou não? E agora com a mentalidade do Espírito, que vem no hora após hora, após hora, após hora, após hora, eu aprendo a andar no meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde. 2 semanas atrás, Satanás quis me matar. Me deu um troço. Estava conversando com o pastor Geraldo no telefone, ele nem sabia. Eu falei, espera um pouquinho. Eu estava morrendo mesmo. De repente, toda aquela fé que estava edificada em mim sobrepôs a situação e eu fui curado pelo meu Deus. Tempo atrás eu fui fazer um seminário aqui no interior de Goiás e me deu uma dor aqui, uma dor aguda, e se espalhou, e uma cólica renal terrível veio do inferno. E eu fui fazer o seminário a custo de injeção, irmãos. Dores terríveis, terríveis, mas eu sou pessoa sarada. Eu sou sarado. Mas eu estava na batalha da fé, e quando o negócio dói é difícil, querer sim ou não? Não é não, gente? Quando dói é difícil. Aí eu marquei a consulta com o médico para segunda-feira. O pastor Wagner é médico em Montes Belos, aí ele conhecia o urologista, marcou a consulta e tal. Quando marcou a consulta, veio o querido Espírito Santo. E ele me disse, não vá para o médico. E aí? Estou perguntando, gente. Eu não estou falando, eu estou falando que o Espírito Santo falou comigo, gente. Eu não fui. O que você fez? Eu fui adorar. E eu ficava com as minhas mãos levantadas. Senhor, eu te louvo porque eu sou sarado. Eu te louvo porque eu sou sarado. Te louvo. Mais ou menos 3h30, declarando a minha cura, a pedra foi expelida e eu fui completamente curado e tenho rins perfeitos para a glória de Deus. Chama alguém pelo nome e diga, fulano, entra nesse rio. Joga a mão para cima bem alto e grita forte comigo. Número 1. Eu nasci de novo. Recebi um espírito que é livre. Mais forte, livre da lei do pecado e da morte. Nesse espírito eu tenho uma nova mente. E na linguagem sobrenatural eu me edifico e recebo revelação. Na revelação, eu sei, porque sei exatamente o que fazer. Aleluia, aleluia. Então você anda no Espírito, através da nova mente que está no seu espírito. A simplicidade do andar no Espírito está ligado com a nova natureza que você recebeu. Ora em línguas, recebe revelação e muda o seu comportamento, agindo em fé na palavra que Deus te deu. Você nasceu de novo. E você tem uma nova mentalidade. E você tem um novo caminhar. Você recebeu a nova natureza. A mente de Cristo opera em você. E agora você pode agir diferente. E agir no Espírito sempre é vencer.
Amém? Repita comigo: nasci de novo, tenho uma nova mentalidade, posso agir diferente. E se eu agir diferente, em fé, sempre eu vou vencer.